mais um programa Debatendo Direito. E hoje falaremos sobre direitos do consumidor na pandemia Covid-19. E para falar sobre este tema, recebemos aqui em nossos estúdios a doutora Mariane Cardoso Schmidt. Seja bem-vinda ao programa, uma satisfação tê-la aqui conosco essa noite. Muito obrigada, doutor Tênio, muito obrigada, doutor Rafael. É uma satisfação e um prazer enorme estar aqui, né, nesse programa, falando sobre direito do consumidor, que é uma disciplina e uma matéria que eu gosto muito, um assunto muito interessante e que eu acho que atinge a todos nós, né? Obrigada pela oportunidade, espero esclarecer aí as dúvidas e com as perguntas, né, levar conhecimento, que é o que nós queremos atingir aqui com esse programa. Muito obrigada. Exato. E eu cumprimento meu par de bancada, doutor Rafael Sardini, e vamos aos debates. Doutora Mariane, direito do consumidor. Como é que é essa história? Surgiu quando? Por que ter um direito para amparar a relação consumerista no Brasil? Olha só, o direito do consumidor a gente está presente em todos os momentos que nós assim estamos em qualquer lugar, estamos exercendo ali o nosso direito ou sendo consumidor. Né? Esse direito ele veio para trazer vamos dizer assim, uma forma de proteção contra violências, contra assédio de qualquer tipo de consumo ou abuso do fornecedor. Ele traz uma proteção sem dúvida alguma. Nós temos um código perfeito. Eu acho que falta muito prática desse código, porque nós não temos inclusive nenhuma alteração desse código, né? Então ele traz ali artigos que são suficientes para poder proteger e amparar o consumidor no âmbito aí das relações consumeristas. Muito bom. Doutora Mariane, vamos supor que o consumidor comprou um produto e não gostou do tamanho, não gostou da cor. Ele pode trocar esse produto, mesmo que esse produto não tenha nenhum vício, nenhum defeito? Doutor Rafael, depende. É resposta de advogado, mas vamos lá. Depende sim de que forma, onde esse produto foi comprado. Se ele foi comprado no estabelecimento físico, né, então assim, fora do ambiente virtual, essa troca ela somente pode ser feita se esse estabelecimento regulamentar essa prática. Então, se a loja ou o fornecedor oferecer essa oportunidade para o consumidor. Estando no ambiente fora do ambiente físico, internet, é possível fazer essa troca mesmo que não haja defeito. Perfeitamente. Doutora Mariane, a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê ali prazos para que a pessoa possa se arrepender do negócio feito, seja uma prestação de um serviço, seja um fornecimento, não é isso? E qual que seria esse prazo? E realmente está valendo esse prazo? Tem efetividade na relação de consumo? Tem efetividade, doutor Tênio, e esse é um dos direitos, inclusive, assim, muito, é o que eu falo até que o Código de Defesa do Consumidor, ele realmente, ele é perfeito, ele é redondo, que ele ampara mesmo. Então, assim, não há dúvida nenhuma que o fornecedor sabe que a garantia do consumidor, quando ele precisa trocar alguma mercadoria, ele tem uma garantia de prazo legal, que é estabelecida em lei. Para produtos duráveis, o prazo seria de 90 dias. Para produtos não duráveis, de 30 dias. Mas aí tem a questão do arrependimento. Isso para a compra que se for feita no estabelecimento físico. Dentro da internet ou telemarketing, através de catálogos, nós temos aí o direito de arrependimento, que é previsto no artigo 49 do CDC.
E aí o consumidor tem a prerrogativa de fazer essa troca, mesmo que já tenha efetuado o pagamento, mesmo que esse produto não chegue com defeito, mas ele fala, chegou, eu não gostei, eu quero trocar. Ele tem 7 dias para exercer o direito de arrependimento se essa compra for feita fora do estabelecimento físico, ou seja, no ambiente virtual, digital, telemarketing, catálogo, alguma coisa nesse sentido. Ok. Doutora Mariane, e o atraso na entrega de um produto? Qual o direito do consumidor? Olha, o atraso na entrega do produto, ele é previsto também no nosso Código de Direito do Consumidor e constitui aí uma prática abusiva. Por quê? O fornecedor ele não pode deixar de estabelecer um prazo definido para a entrega do produto. Ele precisa estabelecer uma data definida para entregar o seu produto. Não pode ficar, vamos dizer aí, ad eterno, sem saber quando esse produto vai chegar, quando você compra. Então, tendo a indefinição desse prazo ou tendo atraso, o Código de Defesa do Consumidor prevê ali no seu artigo 35 que o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da oferta, ele pode pedir a restituição ou mesmo a troca do produto, né? Então, ele tem essas 3 opções sem prejuízo aí de exercer a indenização de perdas e danos. Perfeito. E com relação à prestação de serviço, é o fornecedor de serviços, né? Nesse caso do arrependimento, esse prazo de 7 dias também alcança esse fornecimento de serviço? Também alcança, porque nós falamos assim que esse arrependimento, ele é a partir da assinatura do contrato ou do recebimento daquele produto em sua casa. Então, ele assinou o contrato, ele tem 7 dias para se arrepender. Se esse contrato for feito por telemarketing, então sem ser físico ali na presença, né? E se for através aí de entrega de mercadoria ou um produto, se não for prestação de serviço, a partir do recebimento da mercadoria. Tá, e nesse caso da prestação de serviço, suponhamos um serviço de cirurgia plástica, por exemplo, esse serviço ou qualquer outro, nosso serviço inclusive, né, de serviço de advocacia, como é tratado na relação de consumo? Para os nossos serviços, a prestação de serviço da advocatícios, nós temos aí a lei própria, que é o nosso regimento, nosso código, né, de estatuto de ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, ele é regido por outro, não de uma lei própria. Agora, se for o caso de uma cirurgia, também existe aí, você precisa fazer uma distinção se o que provocou essa demanda em relação à reclamação da cirurgia, se ela é uma cirurgia reparadora ou ela é uma cirurgia de estética. E aí realmente muda o cenário e o próprio direito aí do consumidor. Se for realmente uma cirurgia reparadora, cabe o Código de Defesa do Consumidor. Se for uma cirurgia de estética, então ali estaria assumindo o risco, né, de ter um resultado que não está dentro do previsto, né? Ok. Suponhamos que o consumidor adquira um produto que tenha defeito ou algum tipo de vício e isso lhe cause algum dano. De quem que é a responsabilidade? É do fabricante? É do comerciante? Doutor Rafael, o direito, o Código do Consumidor, o que ele vai fazer? Ele traz na cadeia da relação consumerista, o consumidor pode demandar contra qualquer um desses da cadeia consumerista, contra o fornecedor, contra o comerciante, ou seja, contra o fabricante do produto, né, ou contra o comerciante que está vendendo esse produto. Ele pode escolher um deles ou todos eles para colocar ali no seu polo passivo da sua ação para pleitear uma indenização e uma reparação.
Perfeitamente. Doutora, temos visto aí com muita frequência, né, assaltos em estabelecimentos e, nesses casos, de quem é a responsabilidade? Como funciona? Como é tratado isso perante o estabelecimento, né, em proteção ao direito do consumidor? Doutor, tem excelente pergunta, porque o pessoal tem muita dúvida mesmo. Por quê? Por exemplo, eu deixei meu carro no estacionamento de um hipermercado, porém, esse estacionamento ele não tem nem cobrança, né? E eu deixei e tem outro estabelecimento ali do lado, que eu vou lá do lado, mas não vou no supermercado fazer nenhuma compra nesse hipermercado. O que a lei ampara no caso se tiver qualquer intercorrência ou mesmo assim que vier a ter um assalto ou arrombamento do veículo no estacionamento desse hipermercado? Se esse consumidor esteve no hipermercado e consumiu, ele deverá ser reparado e amparado por esse hipermercado e pleitear aí os seus direitos. Mas se ele não consumiu dentro, né, desse estabelecimento, é importante deixar claro aqui que o estacionamento ele é para uso, né, dos clientes da loja. Então, muitas vezes a pessoa não teve nenhuma compra, não consegue comprovar, e aí realmente nós não temos como amparar esse consumidor para uma defesa e uma indenização perante esse fornecedor. Seria realmente impossível, porque o consumidor precisa estar vamos falar, dentro desse estabelecimento para ser amparado na sua segurança. Ok. Não perca os próximos debates no bloco seguinte. Retornamos num instante. De volta do intervalo, hoje falando sobre direito do consumidor na pandemia Covid-19 com a doutora Mariane Schmidt. Doutora Mariane, o estabelecimento é obrigado a aceitar cheque, cartão de crédito, cartão de débito? Doutor Rafael, o estabelecimento, ele define a sua forma de pagamento, como ele quer receber, né, ali a forma, né, dos seus clientes pagarem. O ideal e é sempre definido aí dentro da nossa legislação que seja em moeda corrente, em dinheiro. Mas se ele definir outra forma e aceitar outra forma de pagamento, por exemplo, cartão de débito, cartão de alimentação, algum ticket, alguma coisa nesse sentido, ele não poderá fazer nenhum tipo de restrição ao recebimento dessa forma de pagamento que ele vamos dizer assim, usou na liberdade de confiar ao consumidor, ao seu cliente ali, né? Então, por exemplo, no estabelecimento ele faz uma diferenciação em relação à compra de cigarro ou mesmo até o crédito para telefone. Esse tipo de produto ou serviço somente poderia ser vendido no dinheiro. Se ele aceita outras formas de pagamento, ele não poderá coibir ou restringir que a forma de pagamento para esses dois itens que eu citei como exemplo possam ser feitos também no cartão de crédito, débito ou outra forma qualquer. Até Bitcoin, né? É criptomoeda, na verdade. Exatamente. Se o estabelecimento aceitar, doutor Rafael, ele não pode restringir. E outra coisa é também, por exemplo, nós estamos cansados, eu sei que isso é uma prática e isso vai muito de uma cultura nossa, que alguns estabelecimentos, por exemplo, costumam colocar uma taxa extra quando vai passar o cartão de crédito ou débito. Olha, no dinheiro é tanto. Se for no cartão de débito ou crédito, é R$1 a mais, R$2 a mais, R$5 a mais. Essa é uma prática abusiva dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ela não pode, vamos falar, o estabelecimento que está fazendo isso, ele está violando o Código de Defesa do Consumidor. A gente sabe que muitas vezes você não vai entrar com ação porque você foi comprar ali um item e cobrou R$1 a mais. Você fala, vale a pena, né, eu contratar um advogado ou então ir até o PROCON e brigar por conta desse R$1 que esse estabelecimento me cobrou a mais?
Bom, enquanto nós tivermos consumidores com essa mentalidade que não vale a pena, nós teremos estabelecimentos praticando esse tipo de conduta, que não é permitido dentro do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem. Doutora, com frequência nós comparecemos a algum estabelecimento para fazer alguma aquisição. Posteriormente, começamos a receber nosso celular, nosso e-mail, nossa residência, oferta de outros produtos. E provavelmente por um repasse de cadastro de uma empresa para outra, com transferência de dados pessoais, obviamente. Então eu pergunto, essa prática é lícita? Como é que o Código de Defesa do Consumidor trata essa situação e com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que a senhora é especialista no assunto também. Como funciona essa transferência de dados nesse caso? Olha, doutor Tênio, o Código de Defesa do Consumidor, ele já foi um prenúncio para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Temos duas siglas aí, né? CDC e LGPD, e vira uma salada, tem hora. Porém, o que acontece? Desde antes, essa prática de você não ser transparente e não prestar informações claras para o consumidor, ela já é coibida em legislações anteriores à LGPD. Ela não surgiu agora, você não pode mais transferir dados sem o consentimento, sem a autorização, sem a transparência do titular de dados. Ela não é vamos dizer assim, um caso novo que apareceu agora. Ela já existe. Em nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, nós temos ali que o fornecedor, ele tem a obrigação de prestar informações claras e adequadas quando o consumidor lhe solicitar, para saber onde os seus dados, como eles estão sendo usados, estão inseridos, se ele está compartilhando esses dados com outros fornecedores, outras entidades, seja lá como for. Mas essas observações, elas já nasceram antes, até mesmo dentro da nossa Constituição Federal, que é você ter ali garantida a sua proteção ao direito privado, à honra, à imagem, dados e privacidade, né? Então, já existe isso, e esses dados, assim, não é que a LGPD veio proibir o compartilhamento de dados, ela não veio proibir, ela veio colocar regras para que você tenha regras como compartilhar e como usar os dados do titular, de forma transparente. É uma palavra que já é do nosso Código de Defesa do Consumidor e mais forte ainda agora dentro da LGPD. Doutora, promoções do tipo Pague 2, Leve 3, é permitido? É considerado venda casada? Rafael, não é. É boa pergunta também, porque muitos consumidores têm dúvida nisso. Mas quando não é considerado venda casada, é permitido, sim, desde que o estabelecimento tem esses mesmos produtos para oferecer ao consumidor de forma separada. Se ele somente oferece, você somente vai levar o shampoo se levar o condicionador. Aí já está errado. É uma prática abusiva, considerada venda casada dentro do nosso Código de Defesa do Consumidor. Ali no seu artigo 39, fala expressamente sobre esse tipo de conduta que não é permitido. Leve 3, pague 2 é permitido, desde que você tenha a oportunidade de escolher. E isso é um dos direitos básicos do consumidor, o direito de escolha, a liberdade de escolha. Isso tem que estar previsto em qualquer relação consumerista. Situações como essa, a gente só lembra daqueles memes do Celso Russomano, né? Verdade. Verdade. A patrulha do consumidor. Doutora, outra pergunta. É muito comum recebermos, né,
seja da forma virtual ou física, né, um sinaleiro, entrega de um panfleto, de uma oferta, de um produto com forma de pagamento ali e tudo mais. E aí, quando você vai ao estabelecimento, chega lá, é diferente daquilo que foi anunciado. Como é que fica a situação do comerciante que ofereceu o produto e do consumidor em face do Código do Consumidor? O fornecedor é obrigado a cumprir essa oferta. Se ele fez uma publicidade e ofertou esse produto naquele valor, neste preço, qualquer tipo de oferta, ele é obrigado a cumprir essa oferta. E o consumidor tem o direito de exigir esse cumprimento. Está previsto também que é um dos direitos do consumidor exigir do fornecedor o cumprimento forçado desta oferta na entrega do produto, seja um preço, seja, por exemplo, compre X e leve também o Y. E chega lá, você compra o X e eles não têm o Y para entregar. Eles são obrigados a cumprir essa oferta, cabendo aí ao consumidor a prerrogativa de pleitear junto aos órgãos a sua indenização, a sua reparação por essa propaganda enganosa. Existem casos extremos, né? Tem um caso icônico aí de direito do consumidor. Salvo engano, o consumidor viu no anúncio uma Mercedes a R$50 e queria cumprir a obrigação. Foi um erro ali na hora de redigir o panfleto, né? Mas nesse caso específico, o consumidor não teve êxito. E não tem mesmo, doutor Rafael, porque aí o Código de Defesa do Consumidor, ele não vai amparar a conduta maliciosa do consumidor nesse sentido, porque sabemos o valor de uma Mercedes que não é R$50, é 50 mil e daí, quer dizer, uma usada, né? E aí seria um valor diferente. Então, realmente, quando você encontrar um disparate em termos de valor e você identificar que realmente está muito errado, o consumidor não vai ter êxito numa ação que pleitear nesse sentido. Que aí tem que contar também com a boa-fé por parte do consumidor, inclusive do conhecimento daquilo que chama-se de homem médio. O homem médio, exatamente. O conhecimento do homem médio. Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte. O estabelecimento, a marca, né, o comerciante, ele pode anunciar um preço na internet e ter um preço diferente na loja? Ele pode, mas essas informações têm que estar muito claras para o consumidor. No início, né, nós falamos aqui que o consumidor, o que é direito do consumidor? Ter uma informação clara, adequada e de fácil acesso, não em letras minúsculas, que normalmente a gente vê algumas promoções aí, e que lá no finalzinho tá lá, avista um valor, ou então parcele, e aí parcele, mas aí as parcelas vêm com a correção de juros ali, né, a inclusão de juros. Essas informações devem estar claras, inequívocas, para que o consumidor tenha liberdade de escolher. Se ele encontrar uma promoção onde ali na internet fala que é um valor e na loja física é outro, ele precisa, inclusive é bom ter um alerta, porque eu costumo falar o seguinte, que a melhor defesa é sempre a informação. A primeira defesa nossa é a informação. Então, o consumidor precisa estar mais antenado. Tira uma foto, registra, grava, dá um print nessa tela para ver que naquela informação que ele olhou tinha um valor X e agora ele chega na loja e o valor está 2X. Então, ele tem condições de falar, não, aqui, ó, acabei de printar a tela, está aqui essa informação, eu exijo o cumprimento desta oferta. Você não pode, por exemplo, ter informado que estaria dentro na internet um valor e na loja física outro, ou o mesmo valor, e não cumprir nenhuma das duas, ou vice-versa. Muitas vezes o consumidor esquece de olhar, ou o próprio estabelecimento ou fornecedor esquece de colocar em letras maiores o prazo de validade de uma determinada promoção, né? Isso é muito comum, né?
É uma das informações que devem estar claras, né? E ou esquece por uma questão conveniente, né, doutor Rafael? E a gente sabe disso, que muitas vezes, assim, hoje nós temos consumidores muito mais informados, esclarecidos. O Código de Consumidor, ele veio e trouxe realmente uma grande renovação no nosso mercado de consumo. Mas ainda não é o suficiente. Nós temos ainda muitas aberrações dentro do mercado de consumo que nós não acreditamos que ainda acontece. Mas acontece, e para isso nós temos aí os órgãos, né, de defesa do consumidor, o próprio judiciário, para que essas ações e condutas abusivas e ilegais, né, possam ser coibidas. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. De volta para o terceiro e último bloco do programa Debatendo Direito, e hoje falando sobre direito do consumidor na pandemia Covid-19 com a doutora Mariane Schmidt. Doutora, essa situação de compra antecipada, que aí adveio a questão da pandemia, né, no início do ano passado, 2019, como, por exemplo, o ingresso para show, para algum evento, a passagem aérea. Então, o consumidor ele tem ali a opção de cancelar ou de ser ressarcido ou de manter e programar uma nova data, seja por show, né, seja em razão da viagem. Como fica essa situação para o consumidor? Doutor Tênio, teve uma mudança. Antes, por exemplo, um show cancelado, um voo cancelado, o consumidor tinha o direito de ser ressarcido daquele valor, né? De forma imediata, através de uma ação. Como que está hoje com a pandemia? Nós tivemos medidas provisórias e transformada em lei que, para tentar manter o mercado de turismo, show, eventos, todas essas coisas, não estabeleceu a devolução imediata do dinheiro para o consumidor. Qual foi a alternativa, vamos falar, cedida para o consumidor nesse momento? Ou ele se programava para um próximo evento, ele ficaria como crédito, né? Ou ele consumiria outro produto dentro daquele estabelecimento. Se fosse um show, esse show não vai acontecer, então vamos aguardar, fica o meu crédito guardado aí. Quando tiver um show que me interesse, eu vou usar esse crédito. Ou então consumiria outro produto dentro daquele estabelecimento. Se for também a questão de passagem aérea, da mesma forma, não previu a questão de devolução imediata do valor que foi dispensado para comprar aquelas passagens ou aquele show. Por uma questão muito óbvia que nós estamos num período crítico, né, de pandemia e oferecendo aí uma questão de sobrevivência para todos os setores. Então, o consumidor ele tem que ficar bastante assim, alerta, porque ele pode também, se esse fornecedor não devolver, não oferecer uma dessas duas opções, que seria trocar o produto, substituir por outro produto do mercado, ou então oferecer o crédito, ele tem o direito da devolução daquele valor, porém, no período de 12 meses, ou enquanto durar o período da pandemia. Nós não estaríamos falando assim de não devolução de hipótese alguma, mas teria um período e a medida provisória que foi convertida em lei prevê essa questão, que o prazo de devolução vai durar enquanto tiver o período da pandemia. Quais as dicas que a doutora dá nesse último bloco para os consumidores que pretendem adquirir produtos através de plataformas digitais? Doutor Rafael, as dicas são muitas, porém falaremos de algumas aqui que talvez principais e que podem servir como alerta ou rotina, porque nós agora estamos vivendo um momento muito diferente. Não é que a gente não comprava, né, não tinha consumo na internet, muito pelo contrário, já existia, mas nós intensificamos muito mais esse tipo de consumo nas plataformas digitais, plataforma online, né?
um cenário que veio mudar e estabelecer algumas regras por questão de segurança e questão também de uma nova cultura. Eu acredito que nós vamos partir agora, essa pandemia ela não vai mudar, ela já mudou muita coisa, ela já mudou o cenário de muita coisa, aulas online, compras online, então nós temos diversos produtos que hoje você somente adquire se for na forma online. E algumas dicas que eu deixo aqui para esses consumidores seria sempre estar conferindo, por exemplo, numa oferta de um site, alguma coisa, conferir se aquele valor que aquele site está oferecendo com desconto, está com desconto mesmo. Para isso ele faz uma pesquisa com outro site que oferece os mesmos produtos para poder verificar. A questão de verificar se aquela plataforma que você está visitando, ela é confiável. Nos sites tem normalmente um cadeadinho do lado direito que demonstra para nós que aquele site é confiável. Só que hoje, diante de tantos crimes cibernéticos, é possível você fazer uma página que tem aquele cadeado e não é segura, né? Então, o que você pode fazer? Verifique se aquele fornecedor tem reclamações, qual é a avaliação dele dentro da internet. Você tem várias plataformas. Reclame Aqui, consumidor.gov, quando você joga um fornecedor lá, dá para você identificar se já tem várias reclamações, né? Outra dica assim e importante seria você estar sempre navegando por sites seguros, fazendo a confirmação de 2 fatores das senhas desses sites que você utiliza, para que você possa ter essa segurança, utilizar senhas mais difíceis, por exemplo, não difíceis, mas, por exemplo, colocar vários itens, caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e números. É muito importante você fazer isso, porque numa gama aí de violações e vazamento de dados, para descobrir uma senha dessa vai demorar mais tempo. Não que não possa ser descoberta, mas vai demandar um pouco mais de trabalho daquele hacker, né, para poder fazer isso. E, assim, evitar, por exemplo, ficar tirando foto em redes sociais e mostrando placa de carro, documento. Quantas vezes a gente já viu, a pessoa fala, olha como que eu era na foto minha da identidade, e pá, bota a foto lá na internet. Aí tem lá o número da identidade, nome do pai, data de nascimento. Gente, é um alvo para os golpes. Então, assim, essas dicas são dicas, muitas vezes fala, nossa, mas que besteira, né? Como que ninguém sabe? Pois é, mas acontece. No momento de deslize, você fala, passei, e aí mostra a carteira da OAB, mostra a sua habilitação. Enfim, nós temos várias opções aí de dicas de segurança que podem ser oferecidas aos consumidores e internautas agora, né? Perfeito. Doutora Mariane, nós temos aqui várias outras perguntas. O tema é interessante, é instigante e é de necessidade, tanto dos fornecedores de bens e serviços, mas principalmente para o consumidor. Mas o nosso tempo é curto, então queremos aqui agradecer a sua presença, dizer que as portas estão abertas para uma nova oportunidade e para podermos falar desse ou de outro tema que seja de interesse de toda a comunidade jurídica e da sociedade em geral. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, doutor Tênia, agradeço ao programa, obrigada, doutor Rafael, também. Espero ter esclarecido aí, né, para, né, os telespectadores aí algumas dúvidas sobre o direito do consumidor. Realmente a gente ficaria aqui a noite adentro falando, né? Muito obrigada a todos vocês. Tenham todos uma ótima noite e até o próximo Debatendo Direito. Um abraço.